Olá, queridos, bom dia, sejam bem-vindos ao canal Devocional Café com Pão da Vida. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Hoje nós vamos estar continuando o capítulo 1 do livro de Lucas. E hoje nós vamos estar comentando, lendo o versículo 57 até o 80, onde vem falando sobre o nascimento de João Batista. Amém, queridos? E se vocês entraram aqui, eu peço a vocês que vocês dêem um like aqui nesse vídeo, para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo para eles passarem para outras pessoas. Amém, queridos? E vamos começar a nossa leitura de hoje, a nossa meditação e oração na palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Então, aqui o nascimento de João Batista, depois que Maria, ficou lá mais ou menos 2 meses com Isabel, chegou o tempo, de a criança nascer, de a Isabel dar à luz. E ela deu à luz a esse menino e os vizinhos ficaram muito alegres, que no texto diz que os vizinhos, os parentes, vieram falar da grande bondade de Deus, do Senhor para com Isabel, e todos ficaram contentes. E quando eles, no dia do nascimento, após o nascimento, no 8º dia, eles foram circuncidar, a criança e dar o nome à criança. E eles queriam dar o nome do pai, que é o nome de Zacarias. E aí a mãe disse: não, o nome não vai ser esse, o nome vai ser João. E eles disseram: mas não tem ninguém, parente de você com esse nome. E aí eles fizeram, um sinal para o Zacarias, que ainda estava mudo, que eu contei para vocês lá no outro áudio, perguntando qual nome ele queria pôr no menino. Então, como ele não podia falar, ele pediu uma tabuinha para escrever e escreveu que o nome dele seria João. E todos ficaram admirados, E nesse momento, Zacarias pôde falar novamente, porque ele estava mudo, ficou esse tempo todo, durante a gestação da criança sem falar, e de repente ele voltou a falar, assim como os anjos já tinham comunicado, que ele voltaria a falar quando a criança nascesse. E os vizinhos ficaram com medo, ficaram assim assustados, e a notícia começou a se espalhar ali por toda a região, da Judéia, e todos que ouviram, essas coisas que aconteceu pensavam nessas coisas e perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois de fato o poder do Senhor estava com ele. E aqui no próximo subtítulo vem falando sobre a profecia de Zacarias, que ele começa, o Zacarias, ele fica cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar. E aí eu vou ler para vocês aqui a profecia, que é a partir do versículo 58. Vou ler aqui, queridos. Louvemos ao Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador. Eles aqui estão se referindo a Jesus, Aquele descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse, por meio dos seus profetas, que ele prometeu salvar-nos dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos aqueles que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão e prometeu que nos livraria dos nossos inimigos. Perdão, queridos, porque tô com um pouco de alergia, tá cedo ainda, eu acabei de acordar e eu fico um pouco de alergia, me perdoem. Mas vamos continuar aqui. É uma graça do Senhor, amém? E que ia nos deixar servi-lo sem medo. Então eu estou dizendo aqui que tinha prometido, aos antepassados, a Abraão, que todo o povo de Deus ia poder servi-lo sem medo, para que eles fossem somente de Deus e fizessem o que Ele quer, todos os dias da nossa vida. E continuando. E você, menina, ele se referindo, a João Batista, será chamado profeta do Deus Altíssimo. Irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação
que virá por meio do perdão dos pecados dele. Pois o nosso Senhor é misericordioso e bondoso, e ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão, da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Aleluia! E aí o menino cresceu, ficou forte de espírito e viveu no deserto, até o dia que apareceu diante do povo de Israel. Aleluia, queridos. Então, essa é uma profecia, né, que Zacarias fez, falando de Jesus, né, do Salvador que viria. Como eu já tinha dito no outro áudio, todo o Antigo Testamento ele apontava para esse Salvador, todos eles esperavam esse Salvador e chegou o momento, né? Hoje é dia 24, amanhã é dia 25 e na próxima leitura nós vamos falar, né, do nascimento desse Salvador. Amém, queridos? E aí, enquanto Zacarias profetizava, ele falava que ia dar liberdade para o povo, né, através desse Salvador, e poderia servi-lo sem medo. E o que me chamou a atenção aqui foi a partir do versículo 76, que ele fala sobre João Batista, né? Que ele será chamado profeta de Deus, um grande homem de Deus. Ele começa a profetizar através do Espírito Santo, dizendo que ele prepararia o caminho para Jesus, né? Para anunciar ao povo de Deus a salvação através do arrependimento e dos pecados, do arrependimento dos pecados, né? E o perdão de Deus. E eu creio, queridos, que nesse tempo, nessa época, Deus também está levantando muitos profetas, assim como João Batista, sabe? Vários João Batistas, várias Joanas Batistas se levantando para falar da segunda vinda de Jesus, porque nós sabemos que ele irá voltar, né? Ele veio a primeira vez, ele cumpriu todo o propósito dele, ele ressuscitou, está sentado junto ao lado do Pai, mas ele voltará, queridos, ele voltará para nos levar, para resgatar a tua igreja. E eu creio que nesse tempo Deus está levantando pessoas para falar de arrependimento, para falar para as pessoas se arrependerem dos maus caminhos, que a igreja se arrependa, queridos, dos seus maus caminhos, dos pecados, que ande reto, sabe, queridos? Aqui diz, né, no final que João Batista, ele cresceu forte, ficou cheio do Espírito Santo, e viveu no deserto. Ele passou um tempo de deserto, né? João Batista, ele cresceu lá no deserto, ficou... a palavra de Deus vai dizer aqui futuramente que ele só comia gafanhoto e mel silvestre. Então ele tinha uma alimentação apropriada, ele vivia afastado, separado, e um tempo de deserto, né, queridos? Todos nós podemos estar passando por um tempo de deserto, um tempo de preparação. Outros já saíram desse momento, né, de deserto, de preparação. Então, isso é normal para nós sermos preparados para algo que o Senhor nos chamou. Aqui, João Batista, ele tinha uma missão poderosa no Senhor. Vou beber um pouquinho de água, queridos. Então, João Batista, ele tinha uma missão poderosíssima, né, de preparar o caminho, de falar e ao povo de Israel sobre a vinda do Senhor, alertar. Por mais que todos já soubessem disso, mas pela demora, todos ficam assim, parece que, como é que eu vou dizer? Igual agora. Todos nós estamos ouvindo falar que Jesus vai voltar e cada vez mais está mais próximo. E todos sabem disso. Mas a consciência disso tem que estar dentro de nós. A gente tem que estar muito certo disso, porque a qualquer momento ele pode vir. E nós temos que estar sempre falando, sempre lendo, sempre relembrando e devemos estar vigiando, porque ele pode vir a qualquer momento. A palavra diz que ele vem como um ladrão. Um ladrão, ele não avisa quando ele vai, né, assaltar uma casa. Então ele vai vir como ladrão e ele não vai avisar para ninguém que ele está chegando. Então nós temos, como povo de Deus, como guiados pelo Espírito Santo, nós temos que estar igual a João, falando, profetizando, falando da vinda dele o tempo todo sem cessar, queridos.
Esse é o nosso papel de João Batista, de Joana de Batistas, amém, queridos? De estar falando o tempo todo da vinda do Senhor, alertando, porque nós, como os filhos de Deus, nós não vamos ser pegos de surpresa, né? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e eu creio que o Senhor nos revela todas as coisas, mas as pessoas, elas vão ser pegas de surpresa, porque elas não estão conectadas, elas estão andando como nécias. Enfim, queridos, então essa é a leitura de hoje, né, sobre o nascimento do profeta de Deus, né, que vem anunciar, né, a vinda de Jesus. E é isso, queridos, espero que vocês tenham sido abençoados e vamos fazer uma oração hoje, né, para finalizar a leitura de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por pessoas que o Senhor vai estar levantando, Senhor. Pessoas cheias do Espírito Santo, assim como João Batista, Pai, para estar falando da sua vinda, Senhor, da tua volta, Pai, para que pessoas conheçam a salvação, conheçam a liberdade, a salvação eterna, Senhor. Em nome de Jesus. Pessoas, Pai, sendo tocadas pelos teus profetas, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Levanta, Pai. Levanta em nome de Jesus esses profetas, essas profetas, Pai, esse João Batista e essas Joanas Batistas em todo lugar da nossa nação, Senhor. Obrigado, Paizinho. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelas tuas escrituras. Obrigado por esse momento, Pai, de comunhão. Nós te louvamos, Pai, pelo nascimento, Pai, do nosso Salvador, que será amanhã, Senhor. Eu declaro hoje, Pai, em nome de Jesus, uma noite de Natal, Pai, de comunhão com os familiares, de perdão, Senhor, de reconciliação, Senhor, em nome de Jesus, não só na noite de Natal, mas para a vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro arrependimento nos corações, Pai, em nome de Jesus, e que a consciência e a presença, né, do Espírito Santo esteja nos lares, nas pessoas, Senhor, que o verdadeiro, Pai, sentido do Natal esteja latente nas pessoas nesse momento, que não é só uma troca de presentes, Senhor, não só uma ceia, mas é o nascimento de um Salvador que nos livrou, Pai, da morte eterna, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te louvamos pelo sacrifício do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor enviou teu próprio Filho, Pai, para nos salvar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por saúde, Pai. Saúde nesse novo ano que vai entrar, Senhor, para as pessoas, Senhor. Obrigado, Pai, por elas vivendo em saúde. E todo mal, Pai, caia por terra. Nada vai entrar na nossa tenda, nós estaremos guardados, Pai, pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de leitura. Obrigado. Amém, amém. Obrigado, queridos. Vocês que ficaram até aqui, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Eu sei que ainda está muito recente, eu estou fazendo assim de uma forma simples, mas eu creio que o Senhor vai aumentar, vai melhorar, me ajudar, me capacitar para que pessoas sejam alcançadas através da palavra dele. A palavra do Senhor é simples, porque Jesus era simples, não tem mistério, mas a palavra dele é poderosa para salvar e libertar vidas que não conhecem ele ainda. Amém, queridos? Muito obrigado pela companhia de vocês e até amanhã. Um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém.